tá servindo, mas também não custa, né? A gente deixa lá 1 hora, um dia, se alguém quiser, por acaso, rever esse trecho do Evangelho, vai estar lá. Vou começar a apresentar também. Vamos ver se eu consigo aqui. Era um pouquinho, estou tentando. Vamos lá. Vou tentar de novo, tá? Se aparecer aí, vocês falam que está tudo ok. Se não aparecer... Apareceu, tá gravando. Tá, mas e o compartilhamento? Ah, não. Espera aí. Agora aqui, ó. Agora eu acho que vai começar, daí vocês dão uma olhada para mim. Isso. Apareceu, agora sim. Tá. Às vezes a gente vai apanhando aqui, mas depois no final dá certo. Tá aparecendo aqui? Tá. Tá aparecendo. Instruções dos Espíritos a falsos profetas. Legal. Ó, então, nós estamos lendo o capítulo 21º, que tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Quem está acompanhando vai se lembrar, né? A gente leu essa passagem aqui, ó. Não creais em todos os espíritos. Agora nós estamos aqui, ó, nesse item 8º, que é a parte da instruções dos espíritos, os falsos profetas. Então, vou começar a ler aqui, e se tiver alguma coisa mais interessante, eu paro e faço um comentário, depois eu vou pedir que vocês comentem. Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Então, essa parte é interessante, que Jesus já previu isso daí, né? Ele já antecipou e já falou que haveriam muitos que, de alguma forma, se utilizariam do nome dele, da doutrina dele, da igreja, e ele nem fundou igreja nenhuma, né? Mas que foram começadas pelos apóstolos, e assim como aconteceu, né? Quantas coisas terríveis, quantas guerras de extermínio, quantas matanças, quanta crueldade não aconteceram em nome de Jesus. Olha que coisa, né? Vamos continuar. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear. Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração. Se não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto, se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direi, nada que seja puro pode provir de fonte má. Bom, Jesus já tinha falado isso, né? E reconhece-se
a árvore pelos seus frutos, uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Tá? Então, a gente sempre vai procurar examinar as obras, para a gente ter uma ideia de quem será essa pessoa que, de alguma forma, né, a gente está querendo se relacionar. E nós temos que tomar cuidado também conosco, porque quando eu me apresento, eu não preciso dizer o que eu sou, o que eu faço. Basta que as pessoas olhem o que eu tenho feito. Agora, se eu não tenho feito coisa muito boa, então, tudo que eu disser vai ser hipocrisia, né? Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no seu mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, esse espírito, tá? E é São Luís que está dando essa mensagem. Ele está dizendo o seguinte, cara, olha, falar, o agir dessa pessoa que você está considerando como sendo um profeta, como sendo alguém que possa, de alguma forma, te trazer uma mensagem boa, né? E se ela está falando em nome de Cristo, como está o agir, né? Quais são as características dela? Caridade, amor, indulgência, bondade. Tá? Então, isso são as características do espírito mais elevado. Se, em apoio das palavras, apresentam os atos. Tá? Apoio das palavras, apresentam os atos. É muito interessante. Tem uma passagem de São Francisco de Assis, não sei se eu já contei para vocês, e ele, quando ele enviava os franciscanos, né, que aqueles que estavam ali aprendendo com Francisco, ele enviava para pregar o Evangelho de Jesus. E dizia, ó, vão de 2 em 2, como faziam os discípulos de Jesus, iam de 2 em 2, pregar o Evangelho. E aí São Francisco falava, vai, meus filhos, e preguem o Evangelho em todos os lugares. E se for preciso, vocês falem alguma coisa, se for preciso. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que era para se pregar o Evangelho com os atos, tá? Com os atos, e nem tanto com as palavras. Lembrando que Francisco de Assis, a vida dele foi acudir, acalmar, de alguma forma amparar os pobres, os doentes, os miseráveis, e até os animais, né? Todos. Podereis, então, dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Melíflua é aquela palavra cheia de mel, que vai falando de uma maneira muito suave, e vai envolvendo, mas que não tem um aprofundamento filosófico. Então, desconfia, calma lá, né? Desconfiai dos escribas e dos fariseus. Não, hoje em dia não tem escriba nem fariseu, mas nós temos muita pessoa que pode, de alguma forma, passar como eleito. Tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode acreditar em todos. Principalmente, tá? Uma coisa muito importante, tá? Muito importante, que acontece com muita gente, tá? Às vezes você fala assim, eu consultei um médium, ou o médium, né, recebeu lá um espírito, e falou isso, e agora, puxa vida, eu vou ter que fazer isso, porque o espírito falou, tá? Mas o espírito não é o espírito de uma pessoa, e eu devo acreditar em tudo que as pessoas falam. Então, eu também tenho que examinar muito bem as comunicações espíritas. Não é porque o médium seja um médium respeitado, que deu uma comunicação, que o espírito que usou como instrumento seja um espírito elevado,
Ele pode ser um falso sábio, pode ser um espírito simplesmente ignorante, passou uma coisa. Né? Por isso que Kardec falou que a gente deve analisar muito profundamente sobre o crivo da razão. E Paulo também falava, né, nas suas epístolas, tá? Paulo, João, que a gente deve analisar, olhar e examinar os espíritos para ver se eles provêm de Deus, antes de tomar aquela informação como verdadeira. Vamos continuar, então. Desconfiai das palavras melífluas. Falei, naquelas muito meladas, né? Desconfiai dos escribas dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Isso é uma coisa muito interessante. Porque tem algumas religiões que elas induzem os leigos, né, ou aqueles que participam da religião, induzem de que a verdade, a única verdade, a que salva verdadeiramente, é aquelas que eles estão apresentando, e as pessoas ficam fanáticas. Nós não estamos aqui para criticar religião nenhuma, mas que tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Ouvir a opinião dos outros, entender que cada um tem o seu momento, tem o direito de expressar a sua opinião, mas que a verdade, ela é universal, ela vem através de Deus e dos seus discípulos e apóstolos, que não existe uma única maneira. Existem infinitas maneiras de se interpretar as verdades eternas, porque ainda nós somos muito incapazes de fazer uma interpretação absoluta. A gente faz uma interpretação relativa, conforme as nossas capacidades mentais e a nossa evolução moral permite. Vamos lá, vamos continuar. Não, o Cristo não está entre esses. Porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Aqui, ó. Tá? Quanto mais brando, quanto mais humilde, quanto mais simples, simples não na questão de não ter posses ou de não ter cultura, mas simples no pensar, no falar, no agir. A simplicidade, a humildade de coração é uma das características dos apóstolos de Cristo verdadeiros. Deu sede. Ó, quem está com gripe, toma bastante água, tá, Márcio? Os que hajam como os exemplos, com os exemplos e conselhos que prodigalizam de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes, tá? O que ele está querendo dizer com isso? Tá? Ele está querendo dizer que é a característica daqueles que vêm, de alguma forma, tentar trazer algum ensinamento novo, ou ajudar irmãos que estão passando por uma situação de desequilíbrio total, e a gente sabe que cada vez mais, né? Essa comunicação foi dada lá em 1860, 1861, e já a coisa já estava feia. Você imagina se essa comunicação fosse dada hoje, 2023, né? Tá? Em termos de desequilíbrio, em termos de desestruturação psicológica, mental, de desestruturação social, né? Piorou, assim, sensivelmente. Em outros fatores, nós tivemos melhora considerável, em termos de tecnologia, de conforto, de acesso à informação, acesso às coisas. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque essa característica de humildade, de brandura, de simplicidade, vai ser sempre
as que a gente deve perseguir, se nós quisermos entrar no rol daqueles trabalhadores da seara de Cristo, tá? Não posso ser uma pessoa arrogante, intempestiva, sem paciência, e tentar trabalhar na seara do Cristo. Não vai coadunar. A primeira coisa, tem que fazer essa reforma dentro de mim. De tudo que revele um átomo de orgulho fugir. Tá? Então, um átomo de orgulho. Como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo que toca. Tá? Então, o orgulho e o egoísmo, as duas maiores chagas da humanidade. Então, o orgulho, ele é o antônimo da humildade, né? Tá? Onde existe humildade absoluta, não existe um átomo de orgulho. É claro que no nosso mundo não existe isso dentro da humanidade normal, que somos todos nós, né? A não ser alguns seres altamente iluminados, avatares que vêm de vez em quando para nos ajudar. De tudo que revele, tá, fugir. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade, principalmente nos atos, né? Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações. Ó, tergiversação. Ela é um verbete aqui que a gente não usa muito, que eu coloquei até o significado aqui, ó. Usar de evasivas, rodeios ou subterfúgios. Inventar desculpas ou pretextos, tá? Isso é tergiversar, tá bom? Caminhar sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado, tá? Por quê? Porque a gente costuma a colocar no outro, tá? As culpas, as razões porque não está dando certo, porque eu estou tentando e não consigo, aí é culpa do outro. Ah, eu estou tentando, de alguma forma, ser uma pessoa melhor, mas meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu amigo, não dá, eles não têm condição. Então, a gente extrojeta uma coisa que a gente tem, que é a nossa responsabilidade íntima, tá? Então, quando diz assim, ó, tá? Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo, tá? Isso é mais interior do que exterior. Será que os meus atos, as minhas palavras, os meus pensamentos são modestos e humildes? Sempre. Será que eu estou tendo paciência, calma, resignação perante as provas que a vida me oferece? Se não, eu não preciso me preocupar com os falsos profetas, eu tenho que me preocupar com o falso profeta que existe dentro de mim, que é o mais importante. Vou continuar aqui. Viajores, só por pouco tempo, mas estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a esta suave doutrina, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros. Ó, aqui uma outra palavra que a gente não usa muito, silfo. Aí eu peguei o significado e coloquei aqui, ó. Os elfos e silfos são elementais do ar. O que são elementais? São espíritos, assim, mais voltados para a natureza, tá? Espíritos ainda primários, antes de começarem a sua trajetória como seres humanos, né, os espíritos vêm evoluindo, eles são muito ligados à natureza. Tá? Eles já não são mais espíritos
a gente, Kardec chamou de princípio inteligente, né? Antes de ser espírito na raça humana, o espírito é chamado de princípio inteligente pela doutrina espírita, foi o nome que Kardec deu. Então, o princípio inteligente, ele estagia no vegetal, no mineral, no vegetal e no animal. E aí, depois, ele começa a estagiar na raça humana, lá como um silvícola, como um índio. Mas antes, quando ele sai do animal e vai, né, até ele começar a reencarnar como um índio, ou como um homem da caverna, tá, ele passa por um período de adaptação, que é chamado de raça subhumana, que André Luiz nos descreve isso no livro... Depois eu vou lembrar o nome, tá? Em que ele desce lá no umbral e ele se depara com raça subhumana, com espíritos assim, com formato de animais, mas já com alguma ação e alguma atitude, mesmo com um raciocínio já caminhando para o humano. O livro já lembrei, chama-se Libertação, André Luiz, quando ele desce lá no umbral, a libertar Gregório, um dos dragões daquela região. Quem já leu o livro vai lembrar disso daí, tá? E os elfos e os silfos, alguns médiuns conseguem ver esses espíritos elementares. E alguns enxergam como se fossem anõezinhos, sabe aqueles 7 anões, aqueles anões que ficam na floresta, aqueles espíritos da floresta, eles são esses espíritos, princípio inteligente, que ainda não tem como reencarnar na raça humana, mas que depois de uma certa evolução, eles começam a encarnar como homem das cavernas e vai indo até se tornar um indígena. Depois vai reencarnando até começar a trabalhar a civilização. Silfos, vamos lá. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros. Em vez de passar nos vossos sonhos, muito comum a gente sonhar com seres, né? E no caso aqui, ele está querendo dizer um pouquinho assim, ó, que efêmeros é como se fossem fadas, tá? Apenas vos encantam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai, ele é Deus, tá? Ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa do progresso, o progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luís, né, é uma mensagem de São Luís, ó, que foi dada em Bordeaux, em 1861. Kardec consultava muito Luís, ele evocava. Evocar é chamar. Tá? Então, ele evocava o Espírito São Luís muito constantemente. Aliás, o Espírito São Luís, ele era um dos que ficava ali do lado de Kardec, incluindo, protegendo e, de alguma forma, transmitindo mensagens, né, através dos médiuns. Vou salvar aqui, para a gente guardar aqui esse espaço. Vou voltar lá, vou parar a apresentação. Legal. Agora nós vamos conversar. Alguém gostaria de tecer comentários? Se alguém quiser comentar a respeito do que foi falado aí, né? Desse evangelho, até eu sabia. Se ela não se prontificasse, eu chamá-la-ia. É porque está bem aqui na ponta da língua. Vai lá, Adélia. Que eu anotei aqui, né? Que é o que a gente mais encontra, né? Em todas as áreas. Gente prometendo ali, ó, na própria feira, compra minha laranja que está mais doce. Chega em casa, está azeda. Então, assim, exemplos, né?
Não, faz esse curso aqui, que com esse curso aqui você já vai estar um profissional. Toma esse remédio aqui que eu manipulo, que vai ficar com um corpinho e não sei o que, sabe? A fonte da juventude e tudo. E quantas igrejas, casas e templos aí que estão abertas, que prometem e dizem, afirmam que eles falam diretamente com Deus, sendo que quem fala diretamente com Deus é Jesus, né? Tem aqui que a gente aprende sempre que entre a criatura humana e Deus só existe uma ponte, que é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, caminho da verdade, caminho da vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então, eles prometem, não, eu falo com Deus, Deus está aqui falando comigo. Então, tem que cuidar muito, sabe? De muitas promessas, muitas facilidades, né? E a gente sabe que é tão fácil que o caminho está aqui dentro de nós. Né? É a nossa conversa com Jesus, sabe? Então, assim, às vezes não é no tempo que a gente quer, porque nós somos muito mediatistas. E eu pedi para falar primeiro hoje, porque eu estou muito feliz que desde que eu entrei nesse evangelho, eu venho fazendo um pedido, um único pedido, e ele está já... Ontem houve uma revelação desse pedido, ainda não posso falar, porque eu sei que Deus pede para eu, Jesus, né, pede para eu segurar mais um pouquinho, mas olha só, eu acho que eu já estou 1 ano aqui no Evangelho, mas eu estou sempre agradecendo, eu estou sempre fazendo o mesmo pedido intercessório, pedido intercessório para uma pessoa. E ontem as portas se abriram, e quando essas portas se abriram, eu falei, meu Deus do céu, era para ser agora. Porque já teve alguns domingos aqui que eu dizia, ai meu Deus, mas será que adianta eu pedir isso? Porque não, né? Eu estou pedindo, eu acho que então não estou pedindo direito, não estou pedindo com fé, mas eu nunca deixei de acreditar, porque esse é o meu caminho, é o kardecismo, é o espiritismo. E ontem as portas que tem, né? A porta boa, a porta má. Ontem a porta se abriu e essa pessoa deu os primeiros passos. Ainda tem que caminhar bastante, mas a porta abriu. E eu achava que era mais fácil, era só eu rezar, eu fazer minhas caridades, né? E estava tudo certo, mas eu vou no centro espírita, eu faço tudo direitinho, eu estou fazendo palestra, tudo, por que eu sou mãe, pedido de mãe, mas é que não era a hora certa com a pessoa certa. E aparece uma pessoa certa que depois, mais tarde, eu vou dar um outro depoimento que hoje me deixou muito feliz. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito bem, Déia. Coisa linda e fofa que eu amo tanto. Eu vou contar o seu segredo, viu? Sabe por quê? Porque desde o primeiro dia que você orou com fervoridade, tá? Eu olhei para dentro de você e vi o seu filho assim, dentro de você. E você nunca desgrudou dele. Isso. E você sempre manteve a sua chama da fé acesa. Se desesperou, se desequilibrou, ficou quase louca, mas nunca desistiu do seu filho. Nunca. E agora você está colhendo fruto. Ai, meu Deus do céu. E eu conto o seu segredo porque não existe segredo. O amor, ele transcende tudo, tá? E eu sinto isso em cada um de vocês. Cada um faz uma oração, eu fecho os olhos e vejo exatamente onde estão as dores de vocês. Né? É uma coisa muito legal. E tem hora que a gente segura, mas tem hora que não dá. Por quê? Porque o seu amor transcende, filha. E assim, tinha pessoas que falavam para mim,
ai, vai lá na minha igreja, o pastor lá, não sei o quê, mas eu nunca quis desviar porque de caminho nenhum, porque eu sabia que se fosse, né, eu nunca pedi assim, a gente quer a resposta imediata, mas eu nunca pedi assim, ai, que seja semana que vem, só que a gente não pede, mas a gente quer que logo aconteça, porque a gente, né, uma mãe não quer ver o filho, né, em sofrimento, né, tudo assim, isso é coisa de mãe. Claro. E assim, eu vou contar mais uma coisa, essa pessoa, ele sofreu um abandono muito grande, uma pessoa que está estendendo a mão para o meu filho, sofreu um abandono muito grande da mãe, da avó, sabe? E hoje ele elogiou, ele falou assim, olha, parabéns pela educação do teu filho, e falou um monte de coisa. Aí ele falou, eu senti uma tristeza nele de não ter uma mãe, ele é muito sozinho. Eu falei para ele, olha, o meu coração é bem grande e tem espaço para mais um filho, sabe? Aí, muito bem. E ele falou, eu aceito ser seu filho, sabe? Que coisa mais linda, Ai, Déia. eu achei tão lindo, tio, sabe? Assim, ó. Eu nem conheço ele pessoalmente, Não mas importa são ajudas, o coração. são os amigos do meu centro espírita que foram, estavam sabendo, né? E foram ajudando. Então, é isso que eu falo, cuidar, porque facilidades tem muitas, mas às vezes a gente tem que passar por coisas. E outra, o Evangelho de Jesus é o melhor tesouro que nós podemos ter dentro das nossas casas, além da nossa família. É isso. Déia, lembrando que Santa Mônica, que era mãe de Santo Agostinho, tá? Ela ficou rezando por ele 35 anos seguidos, porque Santo Agostinho era um pervertido. Olha só. Ele queria ir para a farra, para a orgia. Por 35 anos não desistiu do seu caminho. Até que um dia ele se converteu e se tornou um dos maiores divulgadores. Tá? Lá atrás, no ano 300 e pouco, lá, tá? Lá para trás, do cristianismo, né? Do cristianismo nascente. Tá? Santo Agostinho. Você orou fervorosamente por um ano, filha, e já começa a ser atendido. Então, agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Tá? Agradeça, porque esse é só o começo. As bênçãos virão, e quando Deus põe a mão, que Ele abençoa, Ele dá em abundância. Fica tranquilo. Deus abençoe. Amém. A Rosângela levantou sua mãozinha, mas a Rosângela quase não fala, vai querer falar hoje. Não, mas olha, eu levantei a mão, mas para falar com a Déia. É para dizer assim, que a felicidade da Déia é a nossa felicidade, viu, Déia? Viu? Que quando uma pessoa no grupo é abençoada, o grupo todo também está sendo abençoado, viu? E eu fico muito feliz por você, eu falo de coração, viu? Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém conquistando algo, sabe? Eu digo assim, para mim é como se eu estivesse conquistando, como se fosse para mim. Porque às vezes a gente faz um pedido para nós e deixa que nem é para nós, né? E eu fico muito, muito feliz mesmo, viu? Obrigada. Muito, você merece. Eu também, eu penso que nem tu. Obrigado, Rosângela, obrigado, Déia. Quem que gostaria de comentar a respeito do nosso evangelho? Falsos cristos, falsos profetas. Então, eu vou chamar vocês, tá? Ana Tavares, pode dar o seu comentário. Eu não queria falar hoje, não. Posso ficar aqui só ouvindo. Se eu chamar e vocês não quiserem falar, não precisa falar, tá? Pode ficar aí quietinha, só escutando. Tá bom. Então, vou chamar o João Special, meu mano velho, que sempre tem palavras legais para nos dizer. Obrigado, professor, aí pela oportunidade. Esse assunto, né, já ouvimos ele várias vezes, e cada vez que a gente ouve, parece que é uma oportunidade nova de aprendizado. Hoje mesmo, hoje eu passei o dia
fora de Londrina, a gente estava numa casa espírita de outra cidade. E teve um almoço por lá, e na participação do almoço tinha bastante gente lá da igreja. E na mesa do almoço que a gente estava reunido, havia pessoas espíritas conversando sobre a espiritualidade. E o tema foi justamente esse, professor. Essa questão, né, do orgulho, do egoísmo, dos falsos profetas, da árvore que dá bons frutos, né? Então, a gente já ouviu, a gente já conhece um pouco sobre isso. Mas foi interessante porque alguém, uma pessoa muito sábia que estava na mesa, questionou, mas o que é a verdade? A Déia bateu aí uma frase que é certeza, né? Certeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São palavras de Jesus. Então, ele é a verdade, o ensinamento dele é a verdade. Só que hoje, a gente vive num mundo de fake news. Um nome bonito que deram para uma palavra chamada mentira. E a gente vive cheio de mentira. Todos os dias alguém está mentindo para a gente. E a gente acaba embaralhando nossos pensamentos, principalmente se a gente não tiver uma fé fervorosa, se a gente não tem um caminho, né? A verdade e a vida. Então, uma vez que a gente conhece um pouquinho da espiritualidade, eu acredito que a gente vai deixar um pouquinho de ser orgulhoso, né? De ser vaidoso, deixar um pouquinho do egoísmo de lado e ter a humildade de raciocínio lógico sobre a verdade, o que é verdade. E também, nós tivemos uma palestra ontem muito bonita, uma palestra muito edificante. A Márcia Caneco estava presente, ela sabe do que eu estou falando agora. Que a nossa evolução espiritual, agora, nesse momento aqui nessa Terra, nessa vida, essa evolução espiritual está em construção. Nós estamos em construção. Então, se nós estamos construindo alguma coisa, que é a nossa elevação espiritual, é claro que em algum momento dessa vida, a gente vai errar. Os erros acontecem. Tudo que não foi feito ainda é passível de erro. E muitas vezes nós erramos e a gente acaba numa depressão tão grande por conta desses erros. Mas quando a gente erra inconscientemente. A gente erra porque não sabia como fazer e acabamos errando. E quem não errou até hoje? Uma outra coisa é quando nós sabemos que uma coisa é errada e aí praticamos essa coisa errada. Bom, aí já entra a questão da consciência. Eu tenho consciência que aquilo é errado e faço e cometo o erro. Aí isso se torna pesado o bastante para que esse erro vai me prejudicar e prejudicar outras pessoas, provavelmente. Então, essa questão da verdade, nós temos que ter ela dentro da gente. Uma criança, uma criança aí que começa com seus 6, 7 anos, que já começa na escola, aí já tem um tempinho de escola, já tem noções do que é certo e do que é errado. Então, a gente vai crescendo um pouquinho, passa pela adolescência, e quando adulto, nós já temos uma personalidade formada. Então, muitas coisas nós vamos errar por conta da nossa ignorância, por falta de estudo, por falta de oportunidades, por falta de um monte de coisa. Então, nós erramos. Mas no momento que nós evoluímos intelectualmente, lendo, estudando, que nós evoluímos espiritualmente pelos nossos trabalhos, pelas nossas missões aqui na Terra. Todo mundo tem missão, um é professor, outro é
é pai de família, outro é mãe de família, outro, né? Cada um tem suas missões. E essas missões, quando bem realizadas, elas se tornam luz, né? E eu vi ontem uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que nós, na nossa evolução espiritual, são como degraus de luz que nós galgamos, né? Para auxiliar os nossos irmãos que também estão no processo de evolução. Olha que legal, né? Então, se a gente já passou por vários problemas, a gente já sabe a solução. Também nós já temos condições de esclarecer, né? E também de, vamos dizer assim, apoiar, né? Ajudar, auxiliar, no sentido de que esse irmãozinho não venha errar, como nós já erramos um dia. Tá certo? Então, acredito que todos nós, no momento que a gente vai evoluindo de pouquinho, certo? Com as nossas orações, com nossos pedidos, com nossas graças, como a nossa amiga aí acabou de confessar, nos tornamos pessoas alegres, mais confiantes. Também ouvi uma história de um ateu que não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E ele tinha bronca de ouvir o nome de Jesus. Quando alguém falava de Jesus, ele na hora já dava um jeito de mudar de assunto e não queria saber. Até que um dia o irmão dele, tiveram um livramento da morte nas águas profundas do mar por ondas de uma tempestade. Então, naquele momento de agonia, ele então se humilha e pede para Deus, né, para Jesus, né? Ele falou assim: Jesus, eu até hoje não acredito. Esse é o momento de eu acreditar, porque nesse momento eu não tenho com quem me apegar. Então, eu não sou teu devoto nem nada, mas se o Senhor existir, me liberte, eu e meu irmão, dessa tragédia que nós estamos passando. E a história é cumprida. Mas, para resumir, eles conseguiram chegar numa praia e foram salvos. E desde então ele disse: a partir de hoje, Jesus é meu mestre. E até meus últimos dias. Então, gente, eu acho que o caminho é esse, certo? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O resto é fake news. Tá bom, professor? Muito obrigado aí. Deus abençoe. Obrigado, Joãozinho querido. Deus te abençoe, João Espécie, mano velho. Deus te abençoe. Que acompanha a gente aí pelos trabalhos. E há muitos anos vem se dedicando à doutrina espírita. Deus te abençoe, tá, João? Na realidade, a gente não precisa ir muito, não, né? Para complementar essa sua história aí. Se a gente for ver o próprio Evangelho de Jesus, e aí a gente vê quem foi a figura de Paulo, né? Paulo de Tarso, antes de ser Paulo, lembra que ele era Saulo, né? E que ele perseguia e matava cristãos, tá? E Cristo para ele era um vagabundo, um cara desordeiro, um cara que veio para, de alguma forma, trazer desequilíbrio na fé judaica deles, né? Tá? Era uma pessoa que tinha que ser combatida a todo custo. Ele não podia, Saulo de Tarso não permitiria, na época que ele era fariseu, né? Fariseu, doutor da lei, e ele não permitiu que essa doutrina, que ele considerava uma doutrina herética, né? Infame, e ela, de alguma forma, fosse divulgada. E ele perseguiu e matou um monte. Primeiro foi Estevão, depois continuou. Até que ele vai para Damasco, para ir lá, prender e matar Ananias, um velhinho, um cristão velho.
E no meio do caminho, ele se encontra com quem, João? Com Jesus. E aí ele percebe, ele vê, e ele sente que ele estava no caminho errado, muda a trajetória e passa a ser um dos maiores nomes do cristianismo, inclusive no Evangelho de Jesus. Ele não foi um dos discípulos, por quê? Porque ele só se converteu ao cristianismo depois que Jesus já tinha morrido. Tá? Já faziam anos que Jesus já tinha morrido. Ele se converteu na estrada de Damasco. Tá? E aí, ele, depois dessa conversão, ele voltou, se encontrou com os apóstolos. A história dele é muito linda. Se vocês não leram, leiam o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Conta a história de Paulo, assim, uma história muito linda. Mas, complementando aquilo que o João está falando, né, do ateu, Paulo era um ateu no sentido de não acreditar em Cristo. Acreditava em Deus, né, mas o Deus dos judeus, o Deus dos exércitos, o Deus da vingança, o Deus que matava todos. E ele não acreditava em Jesus, amor, perdão, humildade, simplicidade, de jeito nenhum. Mas aí ele se converteu, entendeu o que é o caminho, a verdade e a vida, e se tornou um dos maiores nomes do Evangelho, escrevendo várias cartas, tá? Longas passagens do Atos dos Apóstolos, né? Conta as histórias dele, e se não fosse por Paulo, o Evangelho não teria sido divulgado aos gentios, que eram as outras comunidades, né, na Europa, em Roma, em todos os lugares. Voltando ao nosso assunto lá, dos falsos profetas, falsos cristos, alguém gostaria de comentar? Não, eu vou chamar alguém de vocês. Simone, você quer comentar? O João estava falando aqui, né, sobre verdades, mentiras, e eu estava cá com os meus botões. Tem momentos que a gente toma atitudes, ou tem momentos que a gente fala sobre determinadas coisas, porque para nós aquilo é uma verdade. Naquele momento, na nossa ignorância daquela situação, daquela condição que está acontecendo, a gente toma como verdade, que nem aconteceu com Paulo, Saulo, né? E eu fiquei pensando comigo, nesses momentos que a gente faz isso, que a gente, né, pega essas coisas como verdade, aí depois quando a gente descobre que não era, a gente fica pensando, meu Deus, errei, fiz tudo errado. E agora? Como é que eu faço para consertar? E começa a se culpar, porque às vezes aquilo que a gente tomou como uma verdade e falou como uma verdade, toma uma proporção que a gente não queria que tivesse tomado, mas tomou. E a gente fica pensando, Senhor, o que é que eu faço agora? Então eu fiquei pensando, porque vários momentos da minha vida eu tomei determinadas coisas como verdade, sendo que elas não eram verdadeiras. Mas eu tomava como verdade pela minha ignorância. E como é que a gente faz para não fazer isso? Estudando.
lendo, se autoconhecendo, pegando a visão de Cristo, a vida de Cristo e estudando a vida de Cristo. Mas mesmo assim, quando a gente é como se a gente lendo um livro, quando a gente lê um livro com 15 anos, a gente tem uma visão. Você pega aquele mesmo livro e você lê ele com 30 anos de idade, você tem outra visão. E quando você lê ele com 60, é uma outra visão, o mesmo livro. Então, tomar como falso e verdadeiro vai depender muito da nossa evolução, vai depender muito de como a gente está evoluído no momento. Porque se a gente for pensar, os criminosos, os estupradores, essas pessoas que fazem, elas fazem porque elas gostam? Elas fazem porque é bonito? Não. Elas fazem porque elas ainda são ignorantes perante as leis divinas. Porque se elas tivessem nelas a certeza do que elas iriam passar pelos atos que elas praticam, elas não estariam mais fazendo isso. Se elas tivessem a evolução espiritual suficiente para entender, elas não estariam fazendo isso. Então, esses falsos profetas, a gente vê muito assim, pessoas que vão, né, em determinadas religiões, em determinadas coisas, eles vão e fazem por quê? Porque eles acreditam naquilo. Eu lembro muito bem quando eu ainda era menina entre aspas, né? Já tinha 3 filhos, mas não era tão menina assim. Que eu falo menina por causa da idade que eu tenho hoje, mas que teve perto do, né, um grupo de pessoas que tomaram veneno porque elas acreditavam naquele líder que aquilo que foi o certo. Mas a gente fica pensando, a culpa dessas pessoas, elas acreditavam naquilo e elas tinham evolução espiritual para entender diferente? É a mesma coisa nas religiões. Todo mundo tem capacidade de entender, falar a verdade, todo mundo tem capacidade de entender o espiritismo? Eu mesmo sou uma pessoa que tem muita dificuldade, às vezes, de entender determinadas situações, determinadas coisas que falam no espiritismo. Então, outras estão no evangélico, por quê? Porque tem aquela capacidade. Outros são católicos, porque tem aquela capacidade. Então, esse negócio dos falsos é bem complicado da gente entender quem realmente está sendo falso, porque para você identificar esse falso, você tem que ter uma certa evolução. Pelo menos foi o que eu consegui falar por hoje, gente. E é o que me fez questionar. Muito obrigada. Obrigado, Simone, querida. Deus te abençoe muito, viu? Obrigado pelos seus comentários e das suas opiniões, são muito valiosas. Na realidade, interessante essa passagem de Paulo, que antes era Saulo, né? E ele agia, não é por perversidade que ele perseguia e matava os cristãos, porque ele tinha certeza absoluta que o que ele estava fazendo era certo. Imagina, né, alguém vir pregar para, se alguém te bater no rosto, você oferece outra. Imagina, né? Já pensou? Então o cara vem aqui, cospe na minha cara, faz o que ele quiser, rouba a minha túnica e eu fico numa boa? O que é isso? Não pode. Nós temos que exterminar o mal pela raiz.
E eles acreditavam, ele como fariseu, né, como doutor da lei, que tinha que preservar a pureza dos ensinamentos de Moisés, que estava na Torá. Isso era inconcebível. Deus era o Deus do exército. Então, ele fazia o que a sua consciência acreditava que era o certo. Só que a consciência dele ficava tranquila. Leiam o livro, vocês vão ver. Tá? Ele não conseguia dormir. Né? Ele brigou com a sua noiva. Abigail. Tá? Terminaram um casamento que eles iam, já estavam prontos para casar. E ele estava num estado de perturbação tremendo, não dormia mais, naquela época não tinha remédio para dormir, você imagina. Mas ele continuou fazendo, porque ele era altamente orgulhoso e vaidoso da sua raça. E continuou perseguindo. A sua consciência, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então a gente sabe que aquilo ali não é o certo, que na própria Torá e na própria lei de Moisés está lá, não matarás, né? Pronto. Mas ele fazia, por quê? Porque tem um monte de outras passagens, aí ele se auto-justificava, que dizia que aquilo era inconcebível, que era uma heresia, que tinha que eliminar o mal pela raiz, que o Senhor dos Exércitos pedia para exterminar, e aí ele usava as outras passagens para se auto-justificar. Mas a sua consciência ficava tranquila? Claro que não. Ele estava completamente desequilibrado. Completamente. E aí ele vai até Damasco para prender e matar aquele velhinho Ananias, que teve com a sua noiva, Abigail, e que ele ficou puto da vida, porque transformou ela numa cristã e ela morreu nos braços dele, dizendo para que ele acalmasse seu coração, que Cristo havia tocado no coração dela, aí que ele colou. Aí ele vai até Damasco. Ó, Damasco são quase 200 quilômetros de Jerusalém. A cavalo, naquela época, no meio do deserto, você imagina que viagem, né? Demorava talvez 7, 8, 9, 10 dias a cavalo, tá? A pé seriam 30, 60, mais de 30 dias. E ele chegando lá no finalzinho, nas portas de Damasco, Jesus aparece para ele. Tá? Ele entende toda a verdade, abraça a Jesus e fala assim. Ele fica falando, Simone, eu fiz tanta besteira, matei tanto cristão, e agora o que eu vou fazer? Não! Ele não fica olhando para trás, ele fala, Senhor, agora eu conheço. Você é o Messias. Você é o verdadeiro Filho de Deus. O que queres que eu faça? Acabou. Não olha para trás. Esse homem sofreu, hein? Foi preso um monte de vezes. Foi apedrejado um monte de vezes. Né? Sofreu no finalzinho da vida dele, de tanto ele sofrer, cortaram a cabeça dele, foi decapitado. Mas nunca deixou de seguir o caminho que ele sabia que agora era o verdadeiro, que a sua consciência estava em paz. Amém? Amém. Vamos, 20 horas e 1 minuto, nós vamos fazer a nossa oração. Eu sei que vocês gostariam de comentar. Semana que vem tem mais, tá? Pensa que eu não vou chamar você, Adriana? Pensa que eu não vou chamar você, Ana, Nádia, Márcia Caneiro, Monique, Janaína, Ana Maria, Marisa, vou chamar todo mundo, semana que vem. Vamos fazer a nossa oração, então. Senhor Jesus, muito obrigado, mestre amado e querida, obrigado por esse momento em que, por essa horinha, Senhor, a gente se desconecta das coisas do mundo e nos conectamos com as coisas de Deus. Pense em Jesus agora, imagine que ele olha para você, esse é aquele momento que é intimidade. Você com Deus, você com Jesus. Você com seu anjo da guarda. Não pense em outras pessoas, é você. É o momento íntimo. Você e Jesus, ele olha nos teus olhos e fala, minha filha, meu filho, o que queres que eu te faça? Peça para Jesus.
Peça com fé. O que você quer que Jesus faça na sua vida? Este é o momento de você pedir. Peça com fé. Mentalize Jesus, Ele olhando nos teus olhos. Você quer saúde? Pede para Ele. Quer equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, equilíbrio espiritual. Você quer alguma coisa relacionada à profissão, a um relacionamento novo? Pede para Ele. Pede para Jesus, mas pede com fé, porque tudo que você pedir agora, Ele vai, de alguma forma, facilitar na sua vida. Lembrando que nós seremos atendidos segundo os nossos merecimentos, que significa que vai ser dado a cada um de nós, conforme Deus achar que seja o melhor. Muitas vezes a gente pede, mas não é o melhor para nós. Mas continue pedindo. E no tempo de Deus. Mas tenho certeza absoluta que o que você está pedindo agora, se for o melhor para você, vai acontecer mais rápido do que você imagina. Mais rápido. E agora, pensem, orem por aqueles que vocês amam. Assim como a Déia vem há 1 ano orando, implorando e pedindo pelo seu filho. E hoje essas bênçãos começam, de alguma forma, a serem materializadas na filha, no filho, nesse ente querido que ela ama. Cada um de nós também pode e deve orar por aqueles que a gente ama, estando eles encarnados ou desencarnados. E ter a certeza absoluta de que a oração intercessória tem um poder muito maior do que a gente imagina. Então, mentalizem aquele ser, ou aquele ser, pode ser mais do que um, não importa. Abracem ele. Abracem ele. Pode ser um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, quem quer que seja. Pode ser um marido, uma esposa, um companheiro, uma companheira. Abraça, diga, eu te amo. Diga, fale, fica tranquilo, porque eu te amo. Sinto o meu amor por você. Estou orando por você. E tenho certeza absoluta que no tempo de Deus você vai ficar bem. As suas doenças serão curadas, o seu desequilíbrio passará. Você melhorará muito, eu tenho certeza absoluta. Não duvide. Isso. Abraça essas pessoas. E agora, neste momento, um exército de anjos do Senhor vai e é encaminhado para cada uma dessas pessoas. Cada uma. Algumas estão aqui perto, em Londrina, outras em Rolândia também. Outras estão indo mais longe, no interior do Paraná, e outras vão lá para o norte, nordeste, amparando e protegendo cada uma dessas pessoas que vocês estão orando fervorosamente agora. Senhor Jesus, transforma também essa água. Coloca a aguinha na frente de vocês assim, ó, e põe uma mãozinha nela assim. Vamos magnetizar essa água como se estivesse dando um passe na água, tá? Transfusão de bioenergia, de fluidos em que nós somos utilizados como intermediário. Abençoa essa água, Senhor. Transforma essa água, Senhor Jesus. E cada um tem aí do seu lado um remédio salutar para cada um de nós e para todos aqueles que beberem dessa água, Senhor. Que aqueles que tiverem gripado, que se tomar dessa água serão curados, aqueles que tiverem alguma enfermidade serão curados, equilibrados, aqueles que estiverem passando por algum processo de desequilíbrio fisiológico, tomando dessa água que nós agora te imploramos, Senhor, que o Senhor magnetize, que o Senhor fluidifique.
e todos serão, de alguma forma, beneficiados. E a gente agradece por isso. Que o Senhor nos traga de volta na semana que vem, Senhor Jesus, para esse novo estudo, essas novas orações. Que for esse os nossos desejos sinceros. Muito obrigado, filhos. Deus abençoe. Um ótimo final de domingo a todos. Tomem aguinha, tá? Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa Boa noite. Tchau, boa noite. Boa Tchau. semana Boa e até noite. domingo. Até se Deus quiser. Boa noite. Uma ótima Todos, beijo para todos. Boa noite. Tchau, Boa professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, tio Léo.